Eu gostaria só de deixar uma mensagem de esperança, né? Hoje é um dia, para nós monarquistas, de luto, porque nessa data, infelizmente, houve a proclamação da República e foi aí que iniciou-se iniciaram-se todos os desmandos, né? Que culminam com a situação atual, né? Então eu não preciso falar o que mais sobre isso. Agora, o que eu digo também é o seguinte, isso o Dom já falou uma vez também, eu repito, muitas vezes toma-se um caminho e o caminho, de repente, esse caminho para chegar ao local é o caminho errado, né? Então a proclamação da República foi esse caminho errado. Já se tentou vários desvios para tentar recuperar o caminho certo, por exemplo, e sempre para-se um lugar, continua errado. E chega-se a uma conclusão que tem que soltar tudo de novo para recomeçar e tomar o rumo certo para chegar ao local desejado. Então, com relação à política, com relação à monarquia, o Brasil é o mesmo. O Brasil foi o país primeiro mundo, né? E a gente vê que a situação atual é simplesmente resultado do regime republicano. Então, se a República não deu certo e cada vez piorando mais, cada vez as pessoas indo se perdendo mais do caminho, a única forma é voltar lá atrás e restaurar a monarquia. Essa é a principal meta que nós temos para recuperar esse país, que é maravilhoso, com um povo maravilhoso, um povo bom, criativo, mas que está sendo muito maltratado. É só essa mensagem que eu gostaria de deixar, e uma mensagem de ânimo, e que com certeza nós chegaremos à nossa vitória. Que Deus Pronunciamento de Dom Rafael. Bom dia, pessoal. Paulista, eu não tenho o que falar depois das palavras do Luiz Felipe. Ele falou tudo que tinha que falar, mas eu, assim como ele, eu estou muito feliz e muito agradecido por todas as pessoas que vieram aqui, porque elas estão aqui em prol da liberdade, elas estão aqui em prol do Brasil, em prol da restauração de um Brasil real, do Brasil verdadeiro. E que esse dia, 15 de novembro, ele ficou marcado pelo único e verdadeiro golpe de Estado que o Brasil sofreu. Então, de novo, é a felicidade imensa de estar aqui com vocês, dividindo esse momento, que é uma briga por um Brasil melhor, a briga por um Brasil real, dos verdadeiros valores, verdadeiros princípios que o brasileiro tem dentro de cada um. Então, por isso, um muito obrigado, e eu deixo aqui enfim, Vera, por favor, o microfone. Muito obrigada, Dom Rafael. Aqui ao público para que ele pudesse falar para vocês. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e peço muitas palmas para ele. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado, Vera. Obrigado a todos que vieram. E a Vera fala que é o último pronunciamento dela em público, mas eu acho que não. Acho que é só o começo, viu, Vera? Olha, eu estou muito agradecido de todos vocês estarem aqui hoje, porque o tema dessa saída hoje aqui dos movimentos monarquistas é para conclamar essa bandeira como a bandeira da liberdade do Brasil. A primeira bandeira do Brasil livre e soberano era essa bandeira. Essa bandeira representa um país com uma própria Constituição, um país que tinha separação de poderes, um país que tinha uma Constituição ativa, habeas corpus, voto, eleição distrital, um país que tinha partidos independentes, que tinha limites nos controles entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso caiu por terra dia 15 de novembro de 1889. No dia seguinte, tudo isso, liberdade de imprensa, toda a separação de poderes que tinha, a nossa Constituição, os nossos valores de liberdades individuais, todos eles violados no dia seguinte do dia 15 de novembro de 1889. Essa bandeira, então, ela representou a liberdade que o povo brasileiro tinha até o dia 15 de novembro de 1889. Desde então, temos um regime que tenta se estabelecer com legitimidade. Mas essa legitimidade você não conquista com conclamações, com decretos.
com medidas provisórias. Você não conquista a legitimidade com uma simples vontade de um governante. Você cria legitimidade com raiz, com vínculo de povo com o Estado. E esse vínculo ele só é criado na sua fundação. A sua fundação tem que ser uma fundação virtuosa. Não pode ser uma vinculação, uma fundação através de golpe de Estado. E é exatamente isso que temos. Temos uma fundação de republicana como golpe de Estado. Outras repúblicas no mundo, sim, essas foram fundadas com virtude. Essas sim estavam combatendo os vícios de despotismo de Estado, estavam combatendo tiranos. E essas repúblicas que foram fundadas com a virtude da liberdade, essas repúblicas são repúblicas saudáveis. Os valores republicanos permearam a sociedade abraçou esses valores. Mas não foi assim que foi conclamada a nossa república, porque o nosso Brasil Império já tinha essas virtudes. O Brasil Império que foi fundado com essas virtudes. A República Brasileira foi fundada através de um golpe de interesse de grupos, de pequenos grupos que queriam poder, de pequenos grupos que se viam ameaçados com o poder do imperador, porque o imperador sim, esse sim queria progresso social, esse sim queria progresso científico, queria progresso econômico, queria limitar a ação de monopólios e oligopólios privados ou até mesmo estatais na ação política e na ação econômica do Brasil. Esse sim tinha virtude, mas então conclamamos aí uma república através de um golpe. Esse golpe, por ser ilegítimo, não conseguiu estabelecer a autoridade. Logo na sequência do dia 15 de novembro, o que aconteceu? O Brasil, que estava estável, de moeda estável, com reservas e com uma sociedade pacífica, entrou em guerra civil. Logo em seguida, o Brasil quebrou, tentando fazer guerra contra seu próprio povo em todo o território nacional. Essas guerras destruíram o Brasil. A ideia de Brasil que existia naquele momento foi completamente arruinada. E então existiu uma ditadura em seu lugar, fechamento do parlamento, estados de sítio um atrás do outro. Os golpistas, Deodoro, Floriano, depois o Partido Republicano, um conspirando contra o outro sucessivamente durante toda a Primeira República, até vir o modelo que temos hoje, a partir do 4º presidente da República, Campos Salles. Esse sim estabelece o modelo que ainda temos até hoje, que é o modelo que vinha sendo defendido até o final do Brasil Império. Que modelo é esse? O modelo oligárquico, o modelo de controle de poucos, para o interesse de poucos. Esse é o modelo que temos até hoje, instaurado por Campos Salles, com a política dos governadores. Logo em seguida veio o Funding Loan, que colocou o Brasil à mercê dos interesses dos ingleses. Ficou completamente dominado pelos interesses ingleses e mancomunados com os interesses de uma oligarquia agropecuária. Alijou do processo todas as outras oligarquias e o povo brasileiro. Isso não é uma república virtuosa. Isso não são valores fundamentais de uma sociedade. Isso é simplesmente um golpe, troca de poder. E o que aconteceu decorrência dessa falta de legitimidade é que não se estabeleceu a autoridade. E quando não se estabelece a autoridade com legitimidade, sabe o que acontece? Nunca se estabelece a ordem. A ordem, ela advém da naturalidade da legitimidade. Essa ordem pública se perdeu. E temos essa desordem republicana. Desde então, não temos legitimidade republicana. E até hoje, mais de 130 anos, ou quase 130 anos, que a República Brasileira tenta, em vão, estabelecer legitimidade. E não consegue. Não consegue estabelecer essa legitimidade. Então, por consequência, nunca vai estabelecer uma autoridade digna. E a ordem brasileira vai ser sempre como foi na Primeira República, a ferro e fogo, com o Estado mandando sempre, não permitindo que o povo se manifeste diretamente, a não ser por um voto que é intransparente, não auditável. É exatamente isso que eles sempre quiseram,
manter o povo sob controle, porque é esse o modelo que foi instaurado há mais de 100 anos atrás. E é exatamente esse modelo que temos que combater até hoje. Se há alguma coisa que a República tem de fazer nesse momento para adquirir alguma legitimidade, não restaurando aí uma reconciliação com esse erro histórico que ela fez, é, no mínimo, imitar aquilo que existia durante o Brasil Império. Todos vocês que estão me escutando aqui até agora, esta é a verdade, esta é a narrativa que deve prevalecer no Brasil de aqui por diante. O que estamos celebrando aqui é um golpe de Estado. A República nunca vai ficar uma república digna, com legitimidade, se não reconhecer o que de fato foi esse dia. Vocês aqui reconhecem, eu estou muito feliz de estar aqui irmanados com todos vocês, e esse grupo está crescendo a todo ano. O ano que vem vai ser maior. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Luiz Felipe.